Abençoados com todas as bênçãos. Recebo que hoje já é o seu melhor domingo. Recebo que hoje já é o seu melhor dia e que você está vivendo aí no melhor tempo da sua vida. Que você entenda, que você compreenda que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E você é um daqueles que amam o Senhor, daqueles que entendem a palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua colaboração. Vamos aqui hoje estar falando a respeito de um assunto, mas num horário um pouquinho diferente do que nós geralmente costumamos estar falando. Nós geralmente falamos ao vivo às 10 horas da manhã, mas por um motivo técnico não podemos usar esse horário por enquanto. A semana passada não conseguimos entrar ao vivo, isso, mas recebo que tudo está bem e Deus tem o controle de todas as coisas. Eu recebo que tudo está bem. Bom, vamos aqui hoje falar a respeito de um assunto bem conhecido nosso. O dia do Senhor veio ou virá como ladrão? Uma pergunta, não é isso? Mas antes eu gostaria aqui de agradecer a todos os colaboradores, a todos que participam para que a palavra corra e seja glorificada. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse que existem muitos faladores, ainda existem hoje pessoas que falam diferente do que está escrito, da revelação que ele recebeu lá no paraíso. E diferente da revelação do apóstolo Paulo, é anátema. Então, uma saudação a todos os colaboradores, a você que tem nos ajudado, tem participado para que a palavra corra e seja glorificada. Mas, em especial, eu gostaria de mandar aqui uma saudação a uma colaboradora muito especial que está passando, veja bem, passando. Nós, os filhos de Deus, nós vivemos debaixo de uma posição, mas às vezes passamos por situações. E essa abençoada está passando no momento por uma situação um pouquinho difícil no seu corpo de carne, mas a nossa oração, a nossa confissão é que se manifeste no corpo dessa abençoada aquilo que o Evangelho diz, que o próprio Deus diz, que ela já é no Espírito, curada e perfeita. Estou aqui falando da colaboradora Esther Targino Cardoso, que é a minha mamãe, que está passando aí por um momento rápido, não é isso? E nós recebemos que está passando e já passou, e já ela vai estar aí participando novamente, tá bom? Mas um beijo para a senhora. Fica bem que Deus mesmo já está tratando disso aí, tudo está bem na nossa vida, tá bom? Então também uma saudação a você que já está ao vivo, meu amigo Dino Sani, meu companheiro aí de milícia, que também está aí falando, fazendo a palavra correr. Um abraço para ti, é uma honra tê-lo aqui. Então vamos aqui ler a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tessalônica, não é isso? Tessalônica, no capítulo 5, no verso 1 e no verso 2. Diz assim, ó: mas irmãos, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, diz o apóstolo Paulo àqueles irmãos, não necessitais de que se vos escreva. Não preciso estar escrevendo essas coisas para vocês. E o verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem, olha o que ele disse, muito bem, que o dia do Senhor, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, o dia do Senhor virá. Olha, no futuro, virá como o ladrão da noite. Então, uma pergunta que nós estamos aqui fazendo, o nosso tema, o dia do Senhor veio ou virá como ladrão? Uma pergunta, não é isso? Olha, veja bem, nós sabemos, nós entendemos que o dia do Senhor já aconteceu. Nós temos aqui a mente iluminada, já entendemos que o dia do Senhor já aconteceu. No primeiro século, no ano 70, tudo foi consumado ali, tudo aconteceu. Quando o templo de Jerusalém foi derrubado, quando houve uma grande tribulação naquela cidade, Jerusalém foi destruída pelo exército romano, foi cercada ali por aquele exército e foi completamente destruída. E quando o Senhor veio em juízo sobre aquela nação, sobre aquele povo, veio sobre as nuvens. Olha, essa expressão que causa muita confusão na religião, veio sobre as nuvens, uma linguagem de figura lá dos judeus. Quando Deus mesmo arrebatou, tomou para si todos os seus filhos,
todos eles. Isso, abençoado, é bem claro para nós. Isso é bem claro. E é sobre isso que nós vamos aqui falar. Porque um tempo desse atrás aí, não tem muito tempo, menos de um mês, não é isso? Antes mesmo de nós escrevermos a respeito desse assunto, eu ouvi uma pregação de um abençoado da religião, do sistema religioso, onde ele falava que esse dia, o dia do Senhor, esse que nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 5, verso 2, o dia do Senhor, iria pegar muita gente de surpresa, como se fosse para o futuro, não é isso? Que se você não estivesse preparado, se você não estivesse pronto, o dia do Senhor com certeza iria chegar na sua vida como um ladrão. Ou seja, ainda vai acontecer. Essa foi a pregação de um pastor. Ele diz, né, tem um título de pastor, onde ele ensina numa congregação para muitos irmãos. Olha, pessoal, veja bem, vamos aqui falar de acordo com o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele fala de um dia do Senhor para o futuro deles, para o futuro daquela igreja, para o futuro daquela geração, não para o nosso futuro. Não para mim, não para você, que já estamos aí no ano de 2023. O dia do Senhor virá como o ladrão da noite, mas para eles, aqueles que o apóstolo Paulo escreveu. Veja bem, por que dessas coisas? Veja bem. A carta, essa carta que nós lemos aqui, a primeira carta a Tessalônica, foi escrita mais ou menos aí depois do ano 50, depois de Cristo. Portanto, antes da destruição do Templo de Jerusalém. Antes da destruição, Jerusalém foi destruído no ano 70, Paulo escreveu essa carta mais ou menos no ano 50. E de tudo que foi anunciado por Jesus de Nazaré, no capítulo 24 de Mateus. Tudo isso, essa carta foi escrita antes dessas coisas acontecerem. Eles lá, os tessalônicos, os nossos irmãos daquela igreja, eles esperavam por esse dia, porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Eles esperavam por esse dia, o dia do Senhor. Paulo, o apóstolo Paulo aqui, quando ele diz o dia do Senhor vem, jogando para o futuro, ele estava exortando os irmãos de Tessalônica, não a nós. A exortação era para aqueles irmãos. Porque veja no verso 1, vamos ler aqui mais uma vez, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Não preciso estar explicando para vocês a respeito desses dias. Por quê? Porque eles, aqueles irmãos do primeiro século, eles conheciam as palavras de Jesus de Nazaré. Eles conheciam lá aquele discurso lá quando Jesus falou em Mateus 24, versículo 33 ao 36. Nós sempre lemos esse verso aqui, né? Vamos ler aqui mais uma vez, capítulo 24 de Mateus, versículo 33. Olha, os irmãos de Tessalônica, eles conheciam esse verso aqui, ó, 33, verso 33 que diz assim: igualmente, irmãos, quando virdes todas essas coisas, Jesus de Nazaré falando lá para os discípulos, sabeis que ele está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará, olha só, não passará esta geração, a geração de Jesus de Nazaré, sem que todas essas coisas aconteçam. A igreja de Tessalônica fazia parte dessa geração. Eles aguardavam esse dia. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus de Nazaré. E no verso 36, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai que está nos céus. Então, veja bem, se for possível, você leia aí todo o capítulo 24, porque no verso 1, olha só, vamos ler aqui, ó, Mateus 24, verso 1 e verso 2, olha como é que começou essa história. E quando Jesus saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Veja bem, o início aqui da carta, do assunto, do templo. E o verso 2 diz assim, ó, porém disse-lhes, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará
pedra sobre pedra, do templo de Jerusalém, que caiu no ano 70. Você veja a história, você pesquise, que lá está dizendo que no ano 70, esse templo anunciado por Jesus caiu. E eram dias abençoados para aquela geração, para os irmãos lá de Tessalônica também. E veja o verso 6, Mateus 24, verso 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Eles iriam ouvir. Olha o que Jesus disse para aquela geração. Vocês vão ouvir. Teriam que estar vivos, teriam que estar presentes. Por isso que Paulo disse, ó, o dia do Senhor vem, porque estariam vivos. E no verso 9, olha o que ele diz no verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as gentes, por causa do meu nome. Olha, veja bem, eles foram entregues e para a morte. Isso já aconteceu, já morreram. Isso aqui já aconteceu. E no verso 15, veja o verso 15, depois você leia todo o capítulo. Verso 15 diz assim, ó. Quando, pois, virdes que a abominação e a desolação do que falou o profeta Daniel... Isso aqui não foi invenção de Jesus, ele não copiou, ele não inventou uma doutrina nova. Ele está copiando o que já havia sido falado por ele mesmo, que ele era Deus, pelo profeta Daniel. Está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus disse, vocês verão essas coisas. E morto, abençoado, não pode ver. Por isso que Paulo disse, ó, breve vai acontecer, vem aí o dia do Senhor, uma tribulação, abençoados, para o dia deles, naquela geração, não para os nossos dias. Isso aconteceu no ano 70. Veja o verso 21. Verso 21 diz assim, ó, porque haverá então grande tribulação. A tão falada tribulação anunciada pela religião está aqui, ó. Então haverá grande tribulação para o futuro, não é isso? Como nunca houve desde o princípio. Nunca houve até aquele dia do mundo, até agora. Tão pouco haverá jamais, tão pouco. E o verso 22. E se aqueles dias, os dias da tribulação, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Dias que foram abreviados, aqueles dias da tribulação. A religião não, a religião é que está aí prolongando esses dias. Já passaram-se de mais de 2000 anos que a religião está aí prolongando aqueles dias que Jesus disse, ó, vão ser encurtados esses dias. A religião diz que ainda vai acontecer, um futuro incerto. Olha, esse dia pode chegar daqui, ó, a 5 minutos, mas também pode chegar daqui a 5.000 anos, diz aí a religião. E Jesus falou, nunca mais acontecerá, e no verso 21. Você tem ideia do que é nunca mais? E o próprio Jesus falando, já aconteceu, abençoados. Naquela geração não vai acontecer mais. O apóstolo Paulo, ele projetou para o futuro, porque ele e a igreja lá de Tessalônica, os nossos irmãos, estavam antes desse dia, que foi anunciado por Jesus, mais ou menos de 20 anos, no ano 50, quando ele anunciou, quando ele exortou os irmãos de Tessalônica, até o ano 70, dá exatamente aí 20 anos. Um futuro de data marcada naquela geração. Esse futuro que viria aquele dia, seria naquela geração. O dia do Senhor aconteceu no ano 70. Da maneira que Jesus falou, como ladrão, pois ninguém sabia o dia nem a hora. Sabia que seria naquela geração. É isso que nós estamos aqui falando muitas vezes, para que você que faz parte da religião, que você possa entender. Ó, o dia ninguém sabia, mas era naquela geração. Porque uma geração tem muitos dias abençoados. Olha, tem muitos anos, tem muitos dias, e ninguém sabia. Veja em Lucas, vamos aqui a Lucas, no capítulo 21, no verso 20, diz assim, ó, mas quando virdes, olha, mais uma vez, quando virdes Jerusalém, cercadas de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E o verso 21, então os que estiverem na Judéia,
fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem nela, na cidade. O verso 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas já se cumpriram, abençoado. Foi naquela geração que aconteceu, como Jesus disse. Para nós hoje, tudo é passado, porque nós estamos depois do ano 70, onde tudo aconteceu. Olha, veja bem, vamos aqui avançar mais um pouquinho. Que futuro é esse que está sendo esperado pela religião? Pare e pense, que futuro é esse se tudo já aconteceu? Que dia é esse ainda que vai chegar, que era naquela geração, e aquela geração já acabou, já passou? Uma geração não dura 2000 anos? Já aconteceu uma falsa esperança que é pregada nas religiões. Essa história, por exemplo, Jesus voltar nas nuvens em breve, isso é falso, abençoado, isso é falso. Voltar nas nuvens era uma linguagem de figura que foi usada lá com os discípulos, a mesma linguagem de figura que foi usada pelo profeta Isaías, no capítulo 19, no verso 1, para falar que Deus veio sobre o Egito cavalgando numa nuvem, da mesma linguagem, abençoado. Isso é falso, não acredite nisso, porque Jesus não vai voltar mais nas nuvens, o céu não vai se abrir e ele não vai aparecer. Mesmo porque ele já está aqui, ó, no nosso espírito. Essa história de anticristo, olha, o mundo está esperando o anticristo, a religião, né, que dizem, que pregam a Bíblia, estão esperando o anticristo. Isso é falso, isso é uma falsa esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 4, diz que esse tal anticristo que foi lá naquela época, iria se assentar no trono de Deus. O trono de Deus era aquele templo lá de Jerusalém. Onde está o templo? Foi derrubado. Então, como é que vai surgir um anticristo agora, se não tem mais templo para ele sentar, não tem mais trono, abençoado? Porque já aconteceu essa história aí de tribulação. Falso também, nós já lemos aqui, Mateus 24, 21, que Jesus disse que os dias foram abreviados, o dia daquela tribulação já acabou, já aconteceu ali em Jerusalém. Outra coisa falsa, outro ensinamento falso, arrebatamento de corpo físico. Os corpos vão sair do chão e vão subir e vão se encontrar com Jesus nos ares. Isto é falso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, no verso 50, diz que carne e sangue não podem herdar o reino. Como é que você quer levar esse corpo lá para cima, para os céus? Não vai, abençoado, isso aí é falso. O dia do Senhor já aconteceu, está escrito, o reino é espiritual. Como é que você vai levar corpo físico, abençoado? Já aconteceu, está escrito, já veio, isso já veio. Abençoado, olha, analise os escritos, pesquise, estude aí o que está escrito. Não faça, como eu fazia, né? Quando eu estava lá na religião, eu não estudava nada, eu não pesquisava nada, o que lá o professor da escola dominical falava, o que o pastor falava, estava bom, mas não é assim. Estude, pesquise, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2, diz que o nosso culto é com raciocínio, é com a mente, é com a inteligência, com o conhecimento. Você serve a Deus hoje com conhecimento, não é por obras, não é com obras, é com conhecimento de tudo que já aconteceu. Não fica aí esperando acontecer aquilo que o próprio Jesus, que era o próprio Deus, disse que já aconteceu no ano 70, naquela geração. Olha, todos os apóstolos, todos sem exceção, falaram desse dia e sempre falaram para um futuro próximo, nos nossos dias, está próximo, está breve, está por acontecer, porque eles entenderam que o que Jesus falou, o que a religião hoje não entende. A religião não entende o que foi falado por Jesus, mas eu recebo o que você entende. Olha, e muitos daquela época, muitas pessoas daquela época, viveram para alcançar esse dia. Veja aqui em Mateus no capítulo 16, vamos ler aqui no verso 28,
Olha o que Jesus disse aqui. É verdade vos digo que alguns há, aqueles que estavam ali com ele, dos que aqui estão, lá naquela geração, perto dele, que não provarão a morte, não morrerão, até o quê? Que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Teriam que estar vivos para ver aquele dia. Se essas pessoas já morreram, aquele dia já aconteceu. Não irá acontecer mais. Olha, nós temos aqui falado muito que esse dia já aconteceu, porque está escrito isso aqui. Não, olha, não é uma nova doutrina, não. Porque surgiu um doido aí que inventou uma doutrina que Jesus já voltou. Não, pessoal, aqui não tem invenção. Está escrito, pesquise. Tenha coragem. Saia da sombra aí dessas pessoas que estão aí te manipulando. Olha, Jesus vai pesar a mão. Pesquise que você vai descobrir. Todos os escritos, veja bem, todos os escritos foram feitos antes do ano 70, antes da derrubada do templo lá de Jerusalém. Temos falado muito desses acontecimentos aqui, abençoados. Tudo apontando para aquele dia. Tudo que foi escrito estava apontando para aquele dia. O dia do Senhor que já aconteceu, como ladrão na noite. Sabia-se a geração. Isso aqui é fundamental para você entender que Jesus já voltou. Sabiam da geração, qual seria a geração, porque Jesus falou, não passará essa geração. Mas não sabiam o dia nem a hora. Por isso que o apóstolo Paulo e outros também escreveram falando que seria como um ladrão na noite, surpresa. Ninguém saberia, Jesus falou, e outros aqui também falaram. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele escreveu 2 cartas. Você que é um leitor aí da Bíblia, sabe que ele escreveu 2 cartas. Na segunda carta ele escreveu, depois você lê aí, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, verso 10, ele diz o seguinte, o Senhor não retarda a sua promessa. Mas qual promessa que o apóstolo Pedro aqui está falando na sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 9, verso 10? Seria que Jesus prometeu para ele um barco novo e ele estava esperando, e para João prometeu lá outra coisa? Não, pessoal, nada disso. Ele estava falando lá de Mateus 24, versículo 34 ao 36, que Jesus prometeu que não passaria aquela geração. Pedro, ele ouviu, ele estava lá presente lá com os discípulos, lá quando Jesus fez essa promessa. Por isso que ele disse, o Senhor não retarda a sua promessa. Sabe por quê? Porque já havia alguns lá que estavam reclamando. Eles sabiam que era naquela geração, mas o dia não sabia, viria como ladrão. Ainda diz mais, o apóstolo Pedro, longânimo para, com quem? Convosco, com eles daquela geração. A paciência de Deus ali era com aqueles ali, porque o dia ainda não havia chegado, ainda faltava acontecer algumas coisas. 1 Pedro, no capítulo 1, veja bem, no capítulo 1, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele deixa aqui bem claro para quem ele escreveu essas cartas. Olha bem, veja se foi para mim ou se foi para você. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, e santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele está avisando que o dia do Senhor virá como ladrão na noite para esses irmãos aqui que ele colocou aqui no início da carta. O mesmo que falou Jesus de Nazaré em Mateus 24, 43. Diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Quando você não estiver esperando, esse dia irá acontecer. O mesmo que falou o apóstolo Paulo, que nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 2, que o dia do Senhor virá, jogando para o futuro como ladrão. E isso aconteceu ali no ano 70. Todos apontando o fim daquela geração, na consumação de todas as coisas que aconteceu na invasão, na destruição
da cidade de Jerusalém, como havia sido profetizada lá por Daniel, por Isaías, por todos os profetas, e confirmada pelo próprio Jesus, que disse: não passará esta geração. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas seria naquela geração, então viria como ladrão. Olha, então só faltou falar aqui do Apocalipse, né, de João. João também falou a respeito desse dia, mas entenda uma coisa muito importante. Eu estava ouvindo também outro dia desse aí, estou sempre ouvindo alguém falar, falando que o Apocalipse ele foi escrito depois do ano 70, depois da destruição. Olha, veja bem, no capítulo 11, no verso 1 e verso 2, existe uma visão aí dada pelo anjo, que o anjo manda João medir o templo. João disse, o anjo falou para João, pega os instrumentos de medição, ele disse lá qual seriam aqueles instrumentos, e meça aí o templo, e deu lá as medidas. Olha, se o anjo ordena a João, vamos aqui pensar, se o anjo ordenou a João para medir o templo, certamente o templo ainda estava de pé. Ou você pensa que o anjo iria mandar João medir lá os escrombos lá, aquelas coisas lá, as ruínas? Não ia, né, abençoado? O anjo mandou João medir o templo porque o templo estava de pé. Então, o livro de Apocalipse foi escrito antes também da derrubada. João, escrevendo aí no capítulo 3 do Apocalipse, no verso 1 ao verso 3, ele diz, vamos ler aqui, Apocalipse também é bem importante, do verso 1 ao verso 3, diz assim, o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto e diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras. O vocabulário de João era esse, né? Da lei de Moisés. Que tens o nome e que vive e que estás morto. Sê vigilante. Olha a ordem que o João escreveu para essa igreja. Sê vigilante e confirma o restante de que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E o verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. A igreja lá de Sardes ouviu e recebeu alguma coisa. E o guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, olha o que o anjo falou, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a que hora virei sobre ti. Então veja bem, que veja bem, onde todas as coisas aconteceram. Olha, o anjo, ele deu uma ordem muito direta ali para João escrever para aquela igreja. Exortação à igreja de Sardes a respeito do dia do Senhor. O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, e uma delas é a igreja de Sardes, da Ásia Menor, exortando as igrejas a respeito de um acontecimento que estava próximo. O acontecimento estava próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3 e verso 4 diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. E o verso 4 diz assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era e que há de vir, dos que os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. A exortação, abençoada, para a igreja de Sardes foi a mesma feita por Jesus aos discípulos e por Paulo à igreja de Tessalônica. O dia do Senhor estava próximo. Então, portanto, vigiai, pois o dia do Senhor vem como ladrão. A ordem foi dada a ele. Foi isso que eles receberam e ouviram, que o dia do Senhor seria naquela geração. Mas não sabiam o dia. Agora, pessoal, veja bem. Se o dia do Senhor ainda não veio, onde está a igreja de Sardes que recebeu a ordem para vigiar o dia do Senhor? Estão vivos ainda vigiando? Ou vigiaram em vão? Porque a ordem de João foi essa. Vigiam, você fica vigilante quanto ao dia do Senhor. Vigiaram e Cristo não voltou? A vigília foi em vão? Porque a ordem que foi dada por João
a essa igreja que ele recebeu do anjo era essa: vigiar até Jesus voltar. Não era até morrer, até Jesus voltar. Se eles não estão vigiando mais, já morreram, é porque Jesus já voltou e aquele dia já aconteceu. A resposta, abençoada, é uma só, não é isso? O dia do Senhor já aconteceu. Dia esperado pela igreja do primeiro século, não pela igreja atual. A igreja atual não está mais esperando isso, como foi anunciado por Jesus de Nazaré. Nesta geração, Mateus 24, versículo 34, foi consumado, já aconteceu, não vai acontecer mais, abençoado. Veja só aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz assim, ó: eis que veio com as nuvens, olha só, e todo olho verá, até mesmo o que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, abençoado, isso já aconteceu. Porque se não aconteceu, onde estão aqueles que os transpassaram? Onde estão todas as tribos para se lamentar? O dia do Senhor já aconteceu. Todas as coisas já foram consumadas por Deus mesmo ali no ano 70. Só você ler com calma, com carinho, com paciência, como Jesus disse. Olha só, vamos repetir aqui mais uma vez. O dia e a hora ninguém sabe. A hora ninguém sabe. Mas vai ser nesta geração, na geração dele. Como é que você vai esperar alguma coisa para o seu futuro, se era no tempo presente daquela geração, pessoal? Pare e pense. Na cruz, no aspecto espiritual, veja bem, foi tudo consumado com a lei de Moisés e o pecado. Quando Cristo morre ali na cruz, ele consumou com a lei de Moisés. O fim da lei é Cristo, não é isso? Para a justiça de todo aquele que crê. E ele, acabando com a lei, por consequência, também acabou com o pecado. E no ano 70, no aspecto visível, derrubando o templo e vindo em correção sobre aquela nação. O dia do Senhor já chegou, pessoal, já aconteceu. Não é que vai acontecer, já aconteceu. É isso que nós estamos aqui falando sempre, é isso que nós estamos aqui repetindo. Não é uma nova doutrina, não é isso. Isso aqui está escrito na sua Bíblia, na Bíblia dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos espíritas. Não seja se é uma Bíblia, está escrito que o dia do Senhor já aconteceu, porque foi prometido, foi anunciado pelo próprio Deus num corpo de carne, que iria acontecer naquela geração. O dia do Senhor viria como ladrão? Sim, porque ninguém sabia o dia, foram pegos de surpresa, mas aconteceu naquela geração, porque Deus não mente, Deus não falha. Ele mesmo disse: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras, disse o próprio Deus, não irão passar. Então, abençoado, eu recebo que você, mais uma vez, entenda, você compreenda que o dia do Senhor já veio, já aconteceu. Não fique olhando para o céu, como eu fiquei por vários anos, na expectativa. Olha, será que hoje, ainda mais hoje aqui onde eu estou, aqui no Rio de Janeiro, não é isso? O céu estava azul, um azul lindo, 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 sol muito quente. Um desses dias eu imaginava, poxa, Jesus poderia voltar, né? Hoje, porque o sol está bem, o dia está bem bonito. Não vai, abençoado, não vai acontecer, porque eu, graças a Deus, consegui entender, recebo que você entenda que o dia do Senhor já aconteceu. Então, abençoado, eu peço a você que compartilhe aí essa mensagem. Nós estamos aqui num horário diferente daquele que nós costumamos ficar. Muito obrigado por você que está aí ao vivo. Recebo que você compartilhe essa mensagem. Se for possível, se inscreva aí no nosso canal do YouTube para que essa palavra corra e seja glorificada. Porque nós falamos aqui a partir daqui do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Meu nome é Neilton Cardoso. Se por acaso você não me conhece ainda, recebo que já me conheça, não é isso? E também conheça a palavra do Evangelho da Graça de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, daquele que é filho, daquele que foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo.
quando você crê, quando você entende esse evangelho, ele vai te salvar na sua mente dessa mentira, desse engano, que Jesus vai voltar nas nuvens, que vai acontecer uma grande tribulação, e que quem não tiver preparado, e quem não, não abençoado. O evangelho é que te salva. Isso aqui não é nova doutrina, isso aqui já está escrito desde antes da fundação do mundo, é determinado, predestinado por Deus, porque Deus não tem plano B. Ele estabeleceu tudo antes da fundação do mundo. Pelo poder de sua palavra, todas as coisas já foram consumadas. Então, abençoados, o melhor domingo aí para você, melhor dia. Muito obrigado pela sua participação. E mais uma vez te peço que compartilhe a mensagem. Nós estamos ainda com uma debilidade aqui nos nossos equipamentos e não podemos aqui nos estendermos muito. Nós estamos funcionando com abaixo da nossa capacidade devido a uma falha aqui que estamos aí arrumando. Os técnicos aqui já estão providenciando o conserto, não é isso? Mas ainda não está perfeito ainda. Mas eu recebo que a palavra corra e seja glorificada a si mesmo. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor semana.